Seja bem-vindo ao canal da Ede Oliveira. Sou psicopedagoga com ênfase em neurociências, sou cristã evangélica, tenho 3 filhos lindos, 2 adultos já e uma linda menina com 5 anos. Que são uma bênção, né, na minha vida, são um presente sem tamanho que Deus tem trazido para harmonizar o nosso lar. Eu venho por meio desse vídeo vos trazer um pouquinho daquilo que Deus tem me orientado, né, no decorrer de muitos anos, que Deus tem me orientado no decorrer do conhecimento que eu tenho adquirido, né, muito mais por meio da palavra da luz, da palavra do Senhor, que veio interagir, que veio fazer com que todo esse conhecimento tivesse vida, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E nesse parâmetro que nós utilizamos a palavra de Deus, só veio enriquecer mais o nosso conhecimento. Então eu quero passar um pouquinho daquilo que Deus tem me dado, mesmo porque Ele tem tocado intensamente o meu coração, que esse conhecimento, que essa oportunidade que vocês vão ter, né, de saberem pelo menos 5 coisas que nós não devemos dizer aos nossos filhos, venha mudar o futuro de muitas crianças, que venham fazer diferença em muitos lares, para que o amor do Senhor seja abrangente, para que o amor do Senhor Jesus venha abraçar essas crianças, né? Que é o futuro do nosso país, é o futuro de uma igreja, é o futuro de uma nação. E começa dentro do nosso lar, começa dentro da nossa casa, e nós temos que ter o conhecimento da palavra do Senhor Jesus para que seja melhor, que seja o melhor caminho para eles. Então, como cristã, em primeiro lugar, conhecendo o benefício que é de ter a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, eu também quero compartilhar com você coisas que irão somente agregar a harmonia do teu lar. Então, eu vou usar aqui a tela do computador como minha Bíblia, né? E eu já dou graças ao meu Senhor por essa oportunidade de estar passando para você, de ser um canal de bênção para a tua vida, e que isso só venha agregar mais, né, na sua casa, no seu lar, na sua família, e que seja bênção sem medidas derramada aí para vocês. Nessa psicologia, né, do lar, que eu chamo, tem 5 coisas que nós não devemos dizer aos nossos filhos. A primeira, não comparar os nossos filhos com outros filhos, ou com outras crianças, ou com outra pessoa. Jamais nós devemos comparar os nossos filhos. Porque quando nós comparamos uma criança com uma outra pessoa, em outras palavras, nós estamos dizendo que ela não é capaz, né? Que ela é limitada para alguma coisa, de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não queira, mas nós estamos passando para ela essa informação. E também passando, mesmo que a gente não saiba, mas nós estamos magoando essa criança, fazendo essa comparação, né? Então, uma das primeiras coisas, né, que é a primeira na realidade, é não comparar nossos filhos com outra pessoa. Olha, fulano de tal conseguiu isso, por que você não consegue? Por que você não pode fazer? Olha, fulano de tal, hoje é assim, você poderia ser melhor. Então, você fica nessa comparação, então você automaticamente já está, né, deixando ali uma pequena mágoa, um pequeno ressentimento no seu filho, que isso vai gerar no futuro
coisas muito desagradáveis. Então, uma das primeiras coisas que nós não devemos fazer são comparações, né? Não devemos limitar eles, deixa eles saberem até onde eles vão conseguir, né? Se chegar dentro das suas conquistas. Então, é isso. Primeira coisa, né? Não compará-los com ninguém. Eu vou ler aqui um versículo que vai nos dizer um caminho que nós devemos seguir. Deuteronômio 6:7 diz assim: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então ensinarás os teus filhos e delas falarás assentados onde? Na rua, na praça, no orfanato, no hospital? Não, é na sua casa. Então todo ensinamento tem que ter base, e a base é a sua casa. Tudo começa ali. A palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio 6:7 que nós devemos ensinar os nossos filhos e devemos falar assentado em nossa casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então é o cotidiano, é o convívio, o seu dia a dia, né? Que você tem que seguir onde você está, onde você mora, onde você come. Aqui está simples a palavra de Deus. E em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Os pais, né? Ensinar os filhos no caminho que devem andar. Em primeiro lugar, qual é o caminho que nós devemos andar? Na luz da palavra de Deus, né? Ensinando. Não tem coisa melhor, não tem ensinamento melhor do que a palavra de Deus. E quando nós passamos isso para os nossos filhos, as demais coisas elas são acrescentadas, né? Porque a luz da palavra de Deus é o caminho certo. E independente das nossas limitações, né, dinâmicas, acadêmicas, nós temos o Espírito Santo, que é o professor dos professores, é ele que nos conduz à verdade. Então, esse é o caminho. Você buscar a Deus e passar isso para os seus filhos. O segundo tópico, não dizer que seu filho é lerdo, é lento, é mentiroso, de forma alguma dizer ao seu filho palavras de xingamento que venha denegrir a imagem dele. Mesmo que seja assim um xingamento, ai, é leve, ai, ele a gente usa muito chato, né? Ai, você é chata, né? Mas presta atenção. De um leve xingamento que a gente acha que é leve, pode partir para um que venha trazer um trauma e trazer também coisas bem significantes no futuro, que vai projetar esse, como é que fala, xingamento de forma a criar, né, na cabecinha dessa criança ou na cabeça dessa pessoa limitações, traumas, que vai fazer com que ele no futuro venha a ser prejudicado. Então, a criança, né, na mais tenra infância, ela ainda está em fase de personalidade, ela ainda está criando a sua personalidade, e os pais, eles têm um papel muito importante nessa formação, né, dessa personalidade. De que forma? Evitando esse tipo de coisa, mostrando o que é honesto, o que é verdadeiro. E de que forma você vai encontrar essas coisas? Só na palavra do Senhor Jesus, né? Que é o que forma o nosso melhor caráter. A criança, quando ela recebe algum tipo de xingamento, ela vai se acostumando com isso. E ao longo do prazo, à medida, né, que ela é tratada dessa forma,
ela vai se acostumando tanto que de repente ela acha que realmente ela é uma pessoa assim. Ela acha que realmente ela é uma pessoa lerda, ela acha que realmente ela é uma pessoa preguiçosa e mentirosa, a ponto de ela se enquadrar dessa forma. E as pessoas poderão até falar a palavra mentira, ela já vai, opa, tá falando comigo, né? Isso é muito prejudicial para a pessoa receber um receber uma nomenclatura que não é verdade, que não é a realidade, né? Então é muito perigoso quando nós fazemos menção, né, dessas palavras que a gente sabe que não é bom, a gente sabe que só vai prejudicar. Tá certo que não é fácil, eu sou mãe, eu sei como que é. Não é fácil, às vezes, ali na hora da raiva, na hora da, né, a gente do nervoso, a gente quer, olha vocês, mas pelo amor de Deus, pense duas vezes antes de você falar alguma coisa, porque de repente você vai estar prejudicando o futuro do seu filho. E nada te impede de você, na hora que você agir dessa forma, né, de pecar dessa forma, você se arrepender. E ali abraçar, beijar, pedir desculpas. Não, mamãe estava triste, a mamãe estava zangada, não era assim. Você é uma benção na minha vida, filho. Você é uma benção na minha vida, filho. De forma alguma, não receba isso que a mamãe falou. A mamãe não quis dizer isso. É tão bonito, é natural até você falar isso e a criança vai aceitar, vai anular essa tua posição, vai anular qualquer tipo de atitude negativa que você se dirigiu ao seu filho. Então, a segunda coisa que em nome do Senhor Jesus eu venho aqui te pedir para você não fazer qualquer tipo de xingamento na vida do seu filho, fazer menção de qualquer xingamento feio ou bonito que seja, qualquer tipo de xingamento, né? Você não venha deixar que o seu filho acredite nisso, né? Preguiçoso, deixar que ele acredite que ele é um preguiçoso, não. Então você é o precursor, né, da personalidade do seu filho, do futuro do seu filho. Eu quero ler aqui em Isaías 54:13, que diz assim: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, mas se você buscar ao Senhor, eles serão ensinados do Senhor. E aí o que eles terão? A paz de teus filhos será abundante. Pense nisso, pense. Se serão ensinados pelo Senhor, qual é a recompensa disso? A recompensa de que eles terão paz abundante. Essa paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento, só pode vir do nosso Senhor Jesus. Então, eles serão participantes dessa paz, mas se você começar por você o ensinamento correto, né? Então, o primeiro tópico eu já falei, e que é não comparar seu filho com outra criança. O segundo tópico é não dizer palavras de xingamento para o seu filho. E o terceiro tópico é dizer essa palavra que nós falamos muito. Pare de chorar. Mas minha irmã, minha querida amiga, é natural a gente falar isso. Ninguém quer ver uma criança chorando ou alguém chorando. A primeira coisa que a gente quer fazer é fazer com que ela se cale, que pare de chorar. Mas a gente tirando a criança de um momento de frustração, de raiva ou de dor, a gente não vai estar ajudando essa criança, por mais que a gente queira que ela esteja consolada, esteja em paz. A gente
não ouça aquele barulho de choro, porque incomoda o choro, não é? Na verdade, incomoda, porque ele lembra tristeza, dor, raiva. Um choro de alegria é diferente, você até ri, você fica feliz quando a pessoa está chorando de alegria, mas um choro de raiva não é legal. Um choro de dor dói na gente também, né? O choro de tristeza faz a gente chorar também. Então, o, jamais a gente deve falar para a criança, para de chorar, que é o que nós queremos. Normalmente é o que a mamãe quer, né? Normalmente é o que as pessoas querem, que a pessoa pare de chorar. E de alguma forma a gente vai estar remindo o tempo dessa criança de ela expressar as emoções mais verdadeiras que elas estão tentando, né, transmitir. Por quê? Porque a raiva, o choro, ele serve de consolo. Quando você está com raiva, às vezes o teu escape, a tua válvula de escape é o choro. E o choro, ele serve como um anestésico, um analgésico, um refrigério para nós. É verdade. O choro, ele é como se fosse a nossa endorfina, né? E que nós ficamos um pouco zen, mais aliviado. Por quê? O choro, ele tem essa função de nos aliviar toda a tensão do momento, toda a dor, toda a raiva. Então, de alguma forma, vai aliviar esse tipo de coisa. Então, quando uma criança está chorando, não é legal a gente falar, para de chorar, para. Ou então, engole o choro, né? Como eu já vi, algumas vezes até eu falei para os meus filhos de verem algumas situações convivendo com algumas pessoas, né? De vários estados diferentes. Fala, engole o choro. Aí eu, na minha ignorância, muitas vezes eu falei para os meus filhos, engole o choro. Mas na realidade não é dessa forma que nós temos que agir. Pelo contrário, nós temos que chegar até aonde levou aquela criança a se portar dessa maneira. O que levou aquela criança a chorar? Qual o motivo? Primeiro a gente saber, né, qual é o motivo e depois passar para a criança, ou melhor, deixar que a criança se expresse o que levou ela a chorar, né? Quando a gente vê uma criança chorando, um exemplo, a criança tá chorando, aí a gente, em vez de falar para de chorar, a gente vai lá e fala assim, por que que você está chorando? O que te levou você a chorar? Onde está doendo? E tentar mostrar para ela que aquela situação que ela está, que aquela situação que ela está passando, muitas crianças passaram, você já passou, eu já passei, e tentar transmitir para ela que é natural, que se machucou, eu também me machuco, toda criança, né, arteira ou não arteira, se machuca, e mostrar para ela que ela não tá sozinha, que isso não só acontece com ela. E você transmitindo para ela que você viveu essa situação também, que outras pessoas vivem essa situação, você tentar tirar dela o consolo para você. E se você conseguir fazer isso, então você vai tirar o foco dela para você. Aí você vai estar fazendo com que ela se importe com você também, porque você passou por essa situação. E criar nela uma forma de ela ter também misericórdia por você. E ela chegar a ser o teu consolador, assim, o teu ajudador, né? E por que como você conseguiu sair disso? Como que você conseguiu? Então, esse diálogo, essa interação tem que haver. A criança, ela tem que enxergar que não é só ela que passa por uma situação assim,
né? Que tudo tem uma saída. E fazer com que a criança ela perceba que uma situação que ela está vivendo e expressando na forma do choro acontece com todos. E você fazendo isso, o que você vai extrair dela? Você vai extrair dela a importância de considerar o próximo e mostrar para ela que o amor ao próximo é uma dádiva de Deus. Eu vou ler aqui em Mateus 19:19, que diz assim: honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dessa forma, você agindo assim, você já vai estar mostrando para seu filho, para sua criança, a importância do amor ao próximo, a importância de dar valor às situações alheias do próximo, né? Então, a palavra do Senhor, ela deixa claro para nossas vidas, né? A empatia, né? Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho, não é que me colocar no lugar do outro, mas eu tenho que enxergar a dor do outro e tentar ajudar de alguma forma. E nós devemos passar isso para o nosso filho e não mandar ela calar, não mandar ela parar o choro, mas sim tentar, naquela situação onde ela expressa com seu choro, chegar a uma situação onde ela saiba que ela é amada, que ela é ajudada e que ela também possa fazer isso, tá bom? Então, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, essa quarta coisa não é fácil, não é, porque nós pecamos muito aí também. A quarta coisa é a gente querer que os nossos filhos sejam os melhores. Quem é que não quer? Quem é que mãe que não quer que os filhos sejam melhores? Acho que toda mãe, todo pai. Mas o perigo disso não é o nosso desejo de que eles sejam melhores, mas a forma, né, que nós queremos que eles sejam os melhores. Exigir a perfeição e o ideal para os nossos filhos, toda mãe quer. Toda mãe, todo pai, né, que ama o seu filho, ela quer que tudo seja perfeito, que eles sejam os melhores em tudo, né? No esporte, nos estudos, os melhores filhos, em tudo a gente quer que os nossos filhos sejam melhores, ainda mais na beleza, né? Não tem mãe que não diga que seus filhos não sejam os mais belos do mundo. Mas tem uma coisa, nem Jesus agradou a todos. Então, se Jesus não agradou a todos, por que nós queremos que os nossos filhos sejam melhores? E exigir que eles sejam melhores, né? Porque é uma situação até que incoerente, né? Porque a gente quer exigir que os nossos filhos sejam melhores e você, e eu fui melhor. Então, se eu quero exigir algo que eu não pude ser, eu não tenho nem como explicar, né? A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, exigir deles, mas tudo no seu limite certo, né? Se eu quero que o meu filho seja melhor, eu primeiro tenho que ser melhor, né? Só que eu não posso exigir que eles sejam melhores em tudo se eu não fui melhor em tudo. É você pedindo para o seu filho ser perfeito, né? E se Jesus não agradou a todos, por que eu tenho que exigir que o meu filho seja perfeito? Então eu tenho que prestar bem atenção, porque se eu quero que o meu filho seja melhor, eu vou estar passando isso para ele. E de uma forma ou de outra, eu vou
eu vou estar frustrando meu filho, querendo que ele seja melhor, e ele sabe que ele não é o melhor. E talvez para eles não nos frustrarem também, para eles acharem que vão nos decepcionar, eles acabam se frustrando demais. E isso também vai no futuro ser muito prejudicial para a vida deles. Então nós temos que saber as limitações dos nossos filhos, nós temos que saber até onde os nossos filhos podem ser, a capacidade que eles têm de fazer o melhor ou não, mas não exigir que eles sejam melhores em tudo, jamais. A palavra de Deus diz em Efésios 6 e 4, uma passagem muito conhecida: e vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Olha, aqui o Senhor nos puxa a orelha. A gente puxa tanto a orelha dos nossos filhos, né? Mas aqui o Senhor, Ele puxa a nossa orelha. E vós, filhos, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Tem certas situações que nós criamos que vai gerando ira no coração dos nossos filhos, e vai gerando ira. Passa um dia, passa o outro, são situações que você vai fazendo, vai criando, que vai gerando ira na vida dos seus filhos. Se você não chegar a um ponto de cortar isso, de reconhecer que você errou, de reconhecer que você foi o botão, né, injetor de todo o problema na vida do seu filho, vai ser difícil depois você contornar uma situação que você criou. Então, se você criou uma situação que gerou ira no coração do seu filho, não tem nada melhor do que você repensar nos seus atos, ir lá onde está o seu filho, pedir perdão. Filho, me desculpa, eu tava de TPM, eu tava nervosa, eu vim nervosa do trabalho, eu tava com fome, me perdoa, porque eu agi dessa forma, eu falei assim, eu criei uma situação, me perdoa se eu te dei uns tapas porque a mamãe estava nervosa. Eu não quero estar batendo em você, eu não quero estar te maltratando, essa não é a minha vontade, mas a Bíblia fala para eu corrigir você quando for necessário, e quando nós corrigirmos os nossos filhos, nós temos que saber corrigir. O Senhor pede para nós usarmos a varinha, né? Ele não pede, só que nós não temos que usar essa mesma varinha para tirar sangue dos nossos filhos. Nós não devemos usar essa varinha para criar sequelas para o resto da vida dos nossos filhos, mas admoestá-lo da forma correta. E antes de você usar a varinha, você tem que mostrar para ele que não quer usar a varinha. Olha, tá vendo essa varinha? Dói se eu bater nas tuas pernas. Mas se você obedecer, a mamãe não vai usar. E se caso... olha, eu vou contar algo assim da minha vida pessoal para vocês. Uma das coisas que me dói muito, 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 que me dói até hoje, né? Hoje não mais, porque ainda tem uma de 5 anos, mas os outros já estão adultos. Mas mesmo quando eu dou uma bronca, quando eu chamo a atenção deles, sabe? Que eu percebo que o semblante deles cai, que ficam tristes, vocês não sabem o que acontece comigo. Eu vou pro banheiro e eu choro. E eu choro demais. E quando eles eram menorzinhos, e ainda tem a Lorena, quando eu faço alguma coisa que eu tenho que corrigir usando a varinha, né? Algumas vezes, quando eram menores, eram meninos, os meninos são arteiros. Como eu chorava, eu ia pro banheiro, eu chorava tanto, tanto, porque eu não queria. Eu batia neles, era como se eu tivesse apanhado mais ainda. Então eu chegava numa situação que eu procurava não fazer isso, mas embora tinha que usar algumas vezes, e ainda eu dou graças a Deus
tê-los corrigido assim, porque hoje eles são homens de valores. Perdão. Mas era essa a minha atitude. Quando eu batia, quando eu usava essa repreensão, eu chorava. Eu chorava e não chorava pouco. Então, mas é necessário algumas vezes, né? É necessário nós corrigirmos nossos filhos para que mais tarde eles não venham apanhar da polícia ou apanhar de alguém, né? Que não seja nós. Então, se for necessário usar a varinha, use, mas com sabedoria. Prefira não usar, mas se for usar, use com sabedoria. E a palavra de Deus, que diz claro em Efésios 6:4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criar-vos na doutrina e a admoestação do Senhor. Se você gerar uma situação que gerou, né, ira no coração do seu filho, não pensa duas vezes. Vá lá, peça perdão, abraça, né? Diga a ele que você o ama e que o seu amor está acima de qualquer coisa. Então demonstra para ele que errar é passível de qualquer um, até da mãe e do pai. Nós somos seres humanos, somos seres humanos que erramos constantemente e nós devemos mostrar isso para os nossos filhos. Mas também nós somos seres humanos que dependemos da misericórdia de Deus. E para dependermos da misericórdia de Deus, nós temos também que ter misericórdia do próximo, principalmente dos nossos filhos. Passar para eles, né, isso. Então, outra coisa que nós devemos prestar atenção, não exigir que os nossos filhos sejam melhores, né? Não exigir, mas que eles sejam bons filhos, admoestados pelo Senhor e com os seus ensinamentos. Então, agora nós vamos para o quinto. O quinto é uma das coisas também que a gente faz muito. A gente exigir, parece que até o segmento do quarto, mas tá também dentro de algo que nós não devemos, né, jogar para dentro do nosso lar, para ficar desarmonioso. Vamos tirar isso também, que é ditar regras que venham machucar os nossos filhos. Tipo, faça isso que te dou aquilo. Resumindo, chantagear os nossos filhos. Por quê? Chantagear é algo que nós usamos e muito através do tempo, né? Na minha falta de conhecimento, na minha ignorância, eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu chantageei muito os meus filhos, mas não é bom fazer isso. Por que não é bom? Hoje, com a Lorena, eu já aprendi, né? E até mesmo eles mais adultos, eu já aprendi que não é dessa forma que a gente vai alcançar o que eles têm, o que eles têm escondido ou guardado, ou que eles não querem transmitir de alguma forma. Não é com chantagem que a gente vai conseguir isso, porque a chantagem é um crime, né? Se você for ver, se você for procurar, chantagear é fazer com que uma pessoa, por meio de pressão, né, principalmente psicológica, venha a ser forçada a fazer algo que ela não quer. Então, eu não posso estar fazendo isso com os meus filhos, chantageá-los para forçá-los a fazer ou dizer algo que eles não querem. Pensa, olha, o Senhor, Ele não faz isso com a gente. Ele não nos força, Ele não nos chantageia a falar aquilo que a gente não quer para Ele. Pelo contrário, Ele quer que nós estejamos com o coração contrito, que nós venhamos a dizer para Ele por livre e espontânea vontade que nós somos pecadores, que nós somos errados, que nós somos pecadores, errantes e que nós erramos o tempo todo.
assim que Ele quer que nós portamos diante dele, com coração simples, um coração contrito, um coração sincero. É isso que o Senhor quer da gente, um coração sincero. Então, se o Senhor, Ele quer da gente um coração sincero, é isso que nós devemos receber dos nossos filhos, sinceridade. E sinceridade é uma coisa espetacular. Errou, fez, né? Não quer dizer. Às vezes você até sabe, mas você quer saber da boca dele, então começa com a chantagem. E não é legal isso. O legal é você esperar, aguardar a sinceridade do seu filho, para que a verdade chegue até você. E quando essa verdade chegar, você vai ter a sabedoria de Deus para saber equilibrar essa verdade da forma mais justa possível, né? Porque nós já sabemos que a chantagem ela é até criminosa, né? Então, o que eu quero passar aqui para vocês foi, o que eu quis passar aqui para vocês foi 5 coisas para nós não fazermos com os nossos filhos. E eu tenho certeza que se você procurando, né, não praticar pelo menos essas 5 coisas, porque tem tantas outras coisas, você já vai estar criando aquela harmonia de paz, de alegria dentro do seu lar e o melhor convívio possível, né? Eu quero ler aqui um versículo desse tópico, né, 5, que, aliás, 2 versículos que eu achei assim maravilhosos e eu coloquei aqui para nossa meditação. Deuteronômio 28, de 2 a 6, que diz: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Olha, eu vou repetir de novo, que é lindo. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Bendito serás na cidade. Olha que bênção. Bendito é o quê? Uma pessoa feliz, né? Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Benditos o fruto do teu ventre, o seu neto, o seu bisneto, o seu filho, né? E por aí vai. E o fruto da terra. E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Olha que glória! Você viu aí? Você será feliz. Você será bendito na cidade, no campo, aonde você for, no seu trabalho, na faculdade, dentro de casa, saindo, entrando, você será bendito. Porque isso são as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. São as bênçãos que te alcançarão por ser um filho obediente. Deuteronômio 28, de 2 a 6. Você medite depois com seus filhos. Medite depois nessas bênçãos e nesse privilégio que o Senhor nos dá. Agora, Isaías 54, 13 diz assim: E todos os teus filhos serão... Todos os teus filhos, todos. Se você tem 2, 3, 10, 20, não importa. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Olha que benção, a paz de teus filhos. Não tem alegria maior do que você ver os seus filhos crescerem com paz, com alegria, mesmo diante de um mundo tão conturbado, de um mundo tão cheio de tristeza, de um mundo tão cheio de guerra, de tormento, mas você criar os seus filhos e enxergar isso na vida dos teus filhos. A paz. Que paz é essa? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, que vai além da ciência, essa paz que vai além do universo, essa paz que ninguém explica, essa paz que Deus quer que seja abundante na vida dos teus filhos. Então, como que eu vou
ter essa paz? Como que meus filhos terão essa paz? Se nós aplicarmos a palavra de Deus, se nós aplicarmos todo o conhecimento da Escritura nos ensinamentos para os nossos filhos. Tenho certeza que vocês me dirão, irmã, mas é muito difícil, é tão difícil. Lógico que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, nada é fácil nessa vida, mas é necessário esforços, é necessário que a gente se esforce um pouquinho para que eles sejam vitoriosos, é necessário que a gente se esforce um pouquinho para que eles tenham essa bênção da paz. Aplicar isso no dia a dia não é fácil mesmo, não é. Mas nós temos que pedir o socorro do Espírito Santo para nos instruir, nos fazer o que é certo. E só Ele vai nos dar sabedoria em abundância para entendermos qual o melhor caminho que nós devemos construir para os nossos filhos, qual o melhor caminho que nós devemos mostrar para os nossos filhos, né? Por quê? Porque eles são presentes, é o melhor presente que Deus poderia nos dar, são os nossos filhos. E sem falar dessa linda missão que Deus nos deu de conduzi-los da melhor maneira possível nessa terra, para que eles cheguem também diante do nosso Criador com alegria, para que eles cheguem diante de Deus e nós também com a missão cumprida, né? Com essa missão que nós tivemos de criar os nossos filhos enquadrados na palavra de Deus. Eu vou terminar o vídeo já, vou terminar aqui a minha missão, né, de ter passado para vocês pelo menos 5 coisas que vocês não devem fazer. Por favor, não façam. Eu vou orar por vocês. Vou pedir a Deus que venha falar em vossos corações tremendamente por meio dessa palavra, que ela venha ser impregnada, cravada em seus corações para benefício de vossos filhos, vossos netos, vossos bisnetos, os filhos de teus filhos. Vamos orar? Que Deus venha nos abençoar. Deus querido, Pai de amor, eu peço, Senhor, a Tua misericórdia nessa hora. Eu peço a Tua graça, o Teu amor. Deus, por meio, Senhor Jesus, da Tua palavra, nós sabemos, ó Pai, que sem os Teus ensinamentos, sem, Senhor Jesus, a Tua direção, sem a sabedoria do Teu doce Espírito Santo, nós não chegaríamos em lugar algum. Nós não teríamos, Senhor, qualquer êxito na face dessa terra. Pai, para criarmos os nossos filhos da melhor forma possível, Senhor, que venha derramar sobre nós o Teu bálsamo, derramar sobre nós toda a sabedoria do Espírito Santo, para que essa missão, Pai, que Tu nos deste tão linda, de criar os nossos filhos, Senhor, seja, Pai, concluída, concretizada, Senhor, nessa vida. Dá sabedoria, Pai, nessa hora para cada pai. Venha perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Nos ajude a ser pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores. Nos ajude a entender qual é a Tua boa, agradável vontade para as nossas vidas. Senhor, eu Te peço que se alguma criança, Senhor, algum pai esteja em sofrimento, que o Senhor Jesus venha ter misericórdia, que se está, Senhor, passando uma necessidade de fome, de angústia, de choro, que o Senhor venha de encontro a essas vidas nesse momento, que o Senhor Jesus venha dar condições para esses pais, para essa mãe solteira, para esse pai solteiro, a cuidar de seus filhos com sabedoria, que o Senhor venha trazer o sustento, que nunca venha faltar o pão, Senhor, que o Senhor venha cuidar dos órfãos, das viúvas, de seus filhos. Pai, eu Te peço, olhe para a vida dos menos favorecidos, Senhor.
olhe para a vida dos mais necessitados. Eu te entrego, Senhor, em tuas mãos a cada um que chegou até, Senhor, esse vídeo, chegou até essa mensagem, que possa, Senhor, ser como refrigério para as vossas almas, que venha trazer harmonia para os vossos lares. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a cada um e fale melhor pelo teu Santo Espírito no coração de todos. Em nome de Jesus. Eu agradeço por você estar aqui. Se você quiser contribuir para que essa mensagem chegue ao coração de outras pessoas, você curte, né? Se foi útil para você, você curte. Se você quiser comentar, pode comentar também. Se você quiser me odiar, não tem problema. Mas tomara Deus que esse vídeo possa fazer a obra completa na tua vida e na vida de teus filhos, e que seu lar seja uma bênção. Tá bom? Que Deus te abençoe.